Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do Reflexão Pedagógica. Eu sou a professora Janine e a equipe do quarto ano está composta com mais um colega de trabalho, que é o professor Gilberto. Professor Gil, dá um oi aí para o pessoal. Olá, pessoal. Agradeço aí a recepção da minha equipe e também agradecer a vocês que estão nos assistindo, acompanhando nessa live, nessa formação. Muito obrigado a todos pela presença e pela recepção aí mais uma vez. Vai ser um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Bom, é um prazer estar aqui com vocês nessa formação. Agradeço a dedicação deste momento. E nós temos, o tema da formação é a apresentação e estratégias de implementação do referencial curricular circunstancial da REME no ano letivo de 2021. A nossa equipe de trabalho é composta pelo professor Antônio, o professor Gilberto, eu, professora Janine, e a professora Sônia, que está no chat nos acompanhando e respondendo às dúvidas dessa formação. Ok, pessoal, agora nós vamos fazer um período de reflexão com essa fala, essa escrita de Paulo Freire, que diz o seguinte: não se pode falar de educação sem amor. Entendemos que existe o amor, a necessidade do amor em todos os setores da nossa vida, inclusive na nossa profissão. Amar é cuidar, zelar, ensinar, aprender, pois quando amamos, temos mais cuidado com o que falamos, com o que fazemos e como nós fazemos. Quando amamos também, temos mais atenção, mais paciência e mais empatia. E falar em educação é sim falar de amor, porque só quem é professor sabe bem o significado de amar. Ontem, amar hoje e amar para sempre. E amar, para Paulo Freire, é relação intrínseca com o saber. Para Paulo Freire, a busca pelo conhecimento é essa relação de amor. A cumplicidade com o amor e o conhecimento é essa relação que Paulo Freire quer nos ensinar. E a proposta dessa formação é buscarmos um diálogo constante com a aprendizagem. Nesse sentido, quem vai dar continuidade é o professor Gilberto, com o objetivo da formação. Agora nós vamos apresentar para vocês o objetivo dessa formação. O objetivo da formação é apresentar documentos normativos concernentes ao ano letivo de 2021, elaborados diante da situação do ensino remoto e ou híbrido, decorrente ao momento vivenciado pela Covid-19. Ainda assim, podemos falar, próximo slide, sobre a pauta. Falamos agora anteriormente sobre o objetivo da formação. E também temos agora a apresentar para vocês a pauta dessa formação, que se encontra nos seguintes itens: referencial curricular circunstancial da REME em 2021, caderno de atividades diagnósticas, cronograma de atividades diagnósticas, caderno base, expectativas de aprendizagens do quarto ano. Ainda na sequência, temos a apresentação do referencial curricular circunstancial do ensino fundamental, agora com a Janine. Continuando, a apresentação desse documento, desse referencial curricular circunstancial, ele surgiu ele se torna um documento normativo para o ensino híbrido ou o ensino remoto. No ano de 2019, foi elaborado o referencial curricular da REME, baseado na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Então, diante disso, diante da justificativa desse documento, pode passar o slide? A justificativa desse documento, ele se dá
devido à situação da pandemia em que nós estamos vivendo. Então, diante disso, foi necessário a elaboração de um referencial curricular circunstancial. A utilização desse documento, ele estará pautado no tempo de durabilidade da pandemia. E como que está estruturado, então, esse documento, esse referencial curricular circunstancial? No componente de língua portuguesa, nós trouxemos 2 exemplos. O primeiro exemplo é o documento de língua portuguesa. Pode passar, por favor. O documento de língua portuguesa, ele tem uma especificidade, não só nesse referencial circunstancial, mas também no referencial de 2019. Esse documento, ele foi dividido, organizado pelos campos de atuação. Então, quando vocês tiverem acesso a esse documento, vocês irão verificar que ele segue a mesma estrutura de organização do campo de atuação do referencial curricular de 2019. E o que são esses campos de atuação? No exemplo aqui do quadro, está composto pela vida pública. Mas o campo de atuação são os gêneros textuais, tá certo? Outra especificidade do componente de língua portuguesa é onde está a seta vermelha, que é a prática de linguagem. No documento de língua portuguesa, a prática de linguagem, ela vai aparecer apenas no componente de língua portuguesa, ok? O próximo, que é o objeto de conhecimento, a gente relacionou a estrutura desse quadro da seguinte maneira. Objeto de conhecimento do terceiro ano do ensino fundamental, habilidades indicadas do terceiro ano, objetos de conhecimento do quarto ano e habilidades indicadas do quarto ano. Então, o que significa essa divisão? Primeiramente, na hora de fazer a elaboração desse documento, foi pensado da seguinte maneira. O aluno que chegar no quarto ano, ele precisa ter conhecimentos consolidados básicos. E esses conhecimentos consolidados básicos é o que está posto no objeto de conhecimento do terceiro ano e na habilidade indicada do terceiro ano. Isso também não significa que em todos os componentes curriculares vai aparecer no quadro o objeto de conhecimento e habilidade indicada de todos os componentes. Por quê? Porque há conhecimentos em que o aluno vai passar a ter acesso a partir do quarto ano do ensino fundamental. Então, nem todas as habilidades, nem todos os componentes, estarão com o objeto de conhecimento e habilidade indicada do terceiro ano. No caso da língua portuguesa, se encontra, sim, um conhecimento prévio em que o aluno precisa ter consolidado no terceiro ano para dar continuidade no conhecimento no quarto ano, tá certo? As recomendações, elas seguem a mesma estrutura das recomendações do referencial curricular de 2019. Pode passar, por favor? Então, olha só. As recomendações, elas são sugestões de atividades, de jogos, de links de sites, para o uso do professor. Então, o que tiver composto na recomendação são sugestões em que o professor pode estar usando em sala de aula, tá certo? Já o componente de história, ele tem uma peculiaridade que na língua portuguesa não aparece. Vamos ver lá, veja só. Na unidade temática, antes, lado da língua portuguesa, aparecia práticas de linguagem, lembram? Agora está aparecendo unidade temática. Pode dar sequência. Essa unidade temática, ela vai aparecer, essa nomenclatura, ela vai aparecer nos demais componentes curriculares. Então, o que é importante a gente entender em questão da estrutura do documento e das nomenclaturas dadas, tá certo? Essas nomenclaturas, elas permanecem as mesmas do referencial curricular de 2019.
Nós seguimos a mesma estrutura, o mesmo uso da nomenclatura de cada componente. Nós só estamos relembrando nessa formação o que significa cada estrutura, cada nomenclatura. De repente, esse ano de 2021, nós estamos tendo um professor que nunca trabalhou na rede. Então, nós estamos retomando esses conhecimentos que já foram passados em outras formações, tá certo? Bom, seguindo a mesma ideia do documento de língua portuguesa, o objeto de conhecimento do terceiro ano e as habilidades indicadas do terceiro ano, eles estarão presentes na estrutura de todos os componentes curriculares. Mas é importante lembrar que nem sempre o componente curricular vai ter, dentro desse quadro, escrito ou trazido o objeto de conhecimento ou habilidade indicada do terceiro ano, ok? No caso da história, nós temos sim, elencamos conhecimentos prévios em que o aluno precisa ter consolidado no terceiro ano para dar continuidade no conhecimento dele lá no quarto ano, como o quadro aparece. Então, veja só, o objeto de conhecimento do quarto ano e a habilidade indicada do quarto ano, ela segue uma ideia, um conhecimento linear, em que se inicia lá no terceiro ano e ele vai dar continuidade nesse conhecimento no quarto ano, ok? E as recomendações, elas seguem também a mesma ideia das recomendações de língua portuguesa e dos demais componentes curriculares. Sugestões para que os professores possam trabalhar em sala de aula, ok? Bom, vamos lá então, vamos continuar. Agora, a gente vai dar sequência com o caderno de atividades diagnósticas com o professor Gilberto. Como a professora Janine disse, o caderno de atividades diagnósticas 2021. Nós estaremos fazendo agora a fala sobre o objetivo geral desse caderno de atividade diagnóstica. O objetivo geral é realizar adequações, implementações e ou complementações de atividades básicas, atendendo às necessidades e às realidades dos alunos, visando garantir a recuperação de aprendizagem e o reforço no ano de 2021. Como fala esse nome, diagnóstico, a gente já entende que é diagnosticar, detectar pontos que trarão uma visão mais ampla para o professor em relação aos conhecimentos consolidados no terceiro ano, daí a existência do caderno de atividades diagnóstico para o ano 2021. Vamos ao próximo slide, onde a gente vai estar falando agora sobre o próximo objetivo, que são os objetivos específicos. O que a gente quer alcançar com esse caderno de atividade diagnóstica? Primeiro item, avaliar a proficiência dos alunos da REME por meio da aplicação de atividades diagnósticas, alinhada sempre ao referencial curricular circunstancial de 2021. O segundo item, para se efetivar esse objetivo específico, nós temos subsidiar a prática docente por meio de atividades alinhadas também ao referencial curricular circunstancial para o ano de 2021. Nesse momento agora, nós vamos estar falando sobre a elaboração desse caderno de atividades diagnósticas, para a gente entender um pouco mais como que funciona, como que foi criado, construído esse caderno de atividades. E essa fala vai agora com a professora Janine, falando sobre o processo da elaboração desse caderno de atividade. Professora Janine. Bom, então olha só. Esse caderno de atividade diagnóstica, ele foi pensado da seguinte maneira. Para que fossem elaboradas cada questão ou cada item, que tem o mesmo significado, foi preciso fazer algumas análises. Então, primeiramente, priorizamos por itens já testados e utilizados em outras avaliações,
Por que foi feita essa escolha? Porque nós temos a segurança da validade desses itens e dessas questões, como são itens já utilizados em outras avaliações externas, então a gente consegue ter uma devolutiva mais plausível, tá certo? E, claro, pensando na elaboração desses itens, atendendo a todas as realidades de aluno na rede, socioeconômicas, culturais, geográficas, que todos esses fatores nós sabemos que implica, sim, na devolutiva do conhecimento do aluno. Pode dar continuidade. Esse caderno diagnóstico, de atividades diagnósticas, como já foi dito, alguns itens foram utilizados, itens já existentes de outras avaliações internas ou externas da REME, ok? Dando continuidade, a organização da aplicação dessas atividades diagnósticas está pautado em um cronograma. Pode falar, Gil. Nós vamos falar neste momento do cronograma de atividade diagnóstica, ou seja, o período em que essa avaliação vai acontecer, certo? O primeiro momento nós temos aí o período de aplicação dessa atividade diagnóstica. Nós temos as datas que estão aí elencadas entre o dia 8 a 12 de fevereiro, que é o primeiro momento, período de aplicação dessas atividades diagnósticas, de 8 a 12 de fevereiro. O segundo momento desse cronograma segue com o período de recolhimento dessas atividades, que estão aí em destaque para as datas entre o dia 18 e 19 de fevereiro. E o último item desse cronograma está aí exposto para o período de correção e tabulação desses dados, que seguem pelas datas entre 22 a 26 de fevereiro. Falando desse período de correção e tabulação de dados, é interessante aqui, quero ressaltar essa fala, sobre a questão de organização desses dados. Vocês podem estar construindo uma planilha e ali colocamos os itens, habilidades, para que de forma vocês possam trabalhar com mais certeza, com mais situações concretas, fazendo essa tabulação por meio de uma planilha, através de tabelas no Word ou no Excel, para ter um controle melhor dessa correção e até mesmo com o objetivo de como você pode alcançar esses alunos, ok? Falamos agora do cronograma. Pode falar, professora Janine. Só para complementar a sua fala, Gil, essa planilha Sim. será disponibilizada pela equipe de avaliação, tá certo? Então, vocês, professores, receberão posteriormente orientações dessa planilha que será encaminhada pela DAV, ok? Pode continuar, Gil. Ok. Então, vocês terão esse acesso, né, ofertado ali pela DAV para o Departamento de Avaliação e terão esse respaldo em relação a avaliar esse aluno, até mesmo a questão do controle e organização desses dados que vocês estarão colhendo a partir dessa atividade diagnóstica. Além da aplicação de todo esse cronograma, também queremos falar com vocês agora, neste momento, sobre as atribuições do professor, ou seja, as funções, as ações do professor que estará envolvido nesse processo. O primeiro momento vai ser o quê? As orientações de aplicação, ela será realizada pelo professor. Depois disso, o próximo processo será o processo de recolhimento dessas avaliações, como eu já tinha dito antes. Aí vai vir o quê? A correção e a tabulação desses dados coletados a partir daquilo que o aluno apresentar para vocês. E como a professora Janine já citou, eu quero mais uma vez aqui frisar essa fala, que essa questão de tabulação, de observação, do processo de avaliação, de correção, de itens, de habilidades,
né, tá aí o item aí, ó. Será enviado a planilha da DAV como sugestão de preenchimento, ou seja, vocês terão esse acesso que será encaminhado às escolas para esse processo de correção e tabulação desses dados coletados por vocês, enquanto professores, na aplicação dessa diagnóstica. Aí, o último item dessas atribuições que estão aí, diz o seguinte: planejamento de ações para a recuperação de aprendizagem. Então, você, como professor, aplica essa atividade diagnóstica e depois de todos esses processos, vocês vão planejar ações, promover ações de modo que possa recuperar, né, de uma forma futura, a aprendizagem desse aluno, ok? Isso foi aí elencado como atribuições do professor, ok? No próximo slide agora, nós estaremos falando do caderno base. Pode mudar, por favor, o slide. O que é esse caderno base? Bom, o caderno base, muitos têm dúvidas sobre o que é esse base. O caderno base, pessoal, na verdade, são os chamados cadernos de atividades utilizados nos bimestres, assim como vocês participaram do caderno de atividades no ano letivo de 2020. Então, esse caderno base é o caderno de atividades, ok? Esse caderno base, ele tem como objetivo o seguinte: o caderno de atividades tem por objetivo dar subsídios iniciais a partir de métricas do referencial curricular circunstancial da REME para o ano 2021. Aí você vai perguntar, mas a partir de que métricas? Então, você vai vendo que isso é uma medida, né? Métricas são a medida do conhecimento já adquiridos, observados, por meio dessa aplicação da atividade diagnóstica. Alinhando isso também, essas atividades, de modo estratégico, né, elaborados. E quando a gente produz essa atividade como subsídio, elas estão de forma estratégica elaboradas pelos professores, proporcionando ao aluno, ou por qualquer que esteja, proporcionando ao aluno conhecimento básico, de forma contínua ou complementar do ano de 2020, complementando as questões que, de repente, pode ter ficado aí para trás, você, enquanto professor, enquanto rede, todos com esse mesmo olhar de estar recuperando alguma situação que ficou, ok? Nós estamos agora, vamos falar agora sobre essas atividades complementares. Nós falamos, né, ao final desse slide, que sempre proporcionando ao aluno esse conhecimento básico, inclusive com as atividades também complementares. E aí nós temos aí as atividades complementares. Quem são elas, né? E como elas acontecem? Como que acontece a elaboração dessa atividade? Elaborar atividades complementares ao caderno base, conforme a necessidade e a realidade da turma. Enquanto professor, você não vai criar um outro caderno do mesmo, ou seja, tem um caderno base, eu vou, enquanto professor, dar continuidade a esse caderno. Na verdade, não é isso. Enquanto professor, nós vamos estar criando atividades complementares que possam complementar já esse caderno base, sem fugir do conteúdo. E como assim sem fugir? Eu vou estar verificando quais as estratégias que eu posso estar complementando a esse caderno base. Como que eu posso fazer, enquanto professor, essas atividades complementares desse caderno? Aí temos aí, organizar videoaulas, áudios e materiais explicativos, recorrendo, por exemplo, à programação da TV REME, plataformas digitais, aplicativos e redes sociais. Então, o que a gente entende disso? Eu tenho um caderno base e quando eu observo que meu aluno necessita de complementar em alguma situação de conteúdo, seja de qual componente curricular, eu vou promover, ofertar a esse aluno uma atividade complementar que possa atender, como já foi dito, a necessidade peculiar e a realidade dessa turma.
dentro dessa elaboração dessas atividades complementares ao caderno base, também nós poderemos utilizar recursos diferenciados e inovadores. Esses recursos, eles têm como objetivo proporcionar um amplo alcance dinâmico ao aluno, ok? E isso sempre em relação à atividade complementar. Agora nós vamos tratar das expectativas do aluno. Vamos ao próximo slide, por favor. Os registros das aulas. Vamos falar sobre o registro das aulas. Registro das aulas e atividades disponibilizadas aos responsáveis, ou seja, aos pais responsáveis e alunos. Sempre é muito bom ressaltar a questão dos registros. É importante, qualquer que esteja relacionado a esse processo de ensino-aprendizagem, está sempre pautado nos registros. Então, nós temos aí esse item, registro das aulas e atividades disponibilizadas aos responsáveis e aos alunos. Também temos o item do controle. Como seria esse controle? Controle de acompanhamento e avaliações dos processos de ensino-aprendizagem. Sempre é muito bom eu, enquanto professor, ter esse controle, esse acompanhamento e essas avaliações de processo, né? A forma como você vai avaliar vai ser de acordo com o respaldo da sua turma e do seu aluno. Além disso, também, há encaminhamentos dos registros de participação dos alunos, né? De que forma ele participou, se ele está participando, se ele entrou nessa aula e acabou não interagindo com a minha aula, então eu preciso fazer encaminhamentos sobre esses fatos. Mas para quem que eu vou encaminhar esses fatos? Para a equipe técnica pedagógica, ok? Vamos ao próximo slide. Agora, pessoal, nós estaremos falando das expectativas de aprendizagem de cada componente curricular que estaremos apresentando a seguir. Nós vamos iniciar com a língua portuguesa, as expectativas de aprendizagem da língua portuguesa em relação ao quarto ano. E quem vai falar da língua portuguesa em relação a essas expectativas de aprendizagem está com a professora Janine nesse momento. Bom, diante do referencial curricular circunstancial, foi pensado como o aluno do quarto ano precisa finalizar o ano letivo de 2021. Então, diante de um currículo circunstancial, nós pensamos em traçar algumas expectativas de aprendizagem do aluno do quarto ano, em cada componente curricular. Então, assim, é importante você, professor, ter essa relação com você, para você poder ter um olhar do que você pode esperar do seu aluno no final do ano letivo de 2021, ok? Então, na língua portuguesa, como o aluno tem que finalizar o ano letivo de 2021? Nós elencamos alguns critérios de conhecimento. Então, ler palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema, ler e escrever corretamente palavras com sílabas compostas por uma consoante ou duas vogais, ou apenas vogais, nos quais a combinação de tombo é reduzida na língua oral, ai, ei, ou. Também, utilizar o acento gráfico, seja agudos, circunflexos, em paroxítonas. Vamos lá, vamos continuar. Utilizar a pontuação corretamente. Quais pontuações? Ponto final, interrogação, ponto de exclamação, 2 pontos, travessão em diálogos, em discurso direto, vírgulas em enumerações e em separação do vocativo e do aposto. Identificar em textos e usar na produção textual, a concordância entre substantivos, pronome pessoal, verbo, ler e compreender textos no campo da vida pública, na vida cotidiana. Também ler e compreender textos em todos os campos de atuação, ok? Aqui não está escrito, mas eu quero frisar que a compreensão, a organização da língua portuguesa,
ela está dividida em campo de atuação. Então, olha só, o último item desse slide é ler e compreender textos do campo de atuação da vida pública, mas não é só no campo de atuação da vida pública, são em todos os campos de atuação em que o documento de língua portuguesa traz. Então, você vai olhar lá na língua portuguesa, os campos de atuação que estão organizados, os critérios que o aluno precisa ter de conhecimento consolidado dentro de cada campo de atuação, ok? O próximo conhecimento que é importante que o aluno consolide neste ano do quarto ano é planejar e produzir com autonomia textos da vida cotidiana, identificar e reproduzir em textos injutivos e instrucionais, identificar em notícias, fatos, participantes, local, momento, tempo da ocorrência, o fato notificado, distinguir fatos de opinião, sugestão de texto, informativo, jornalístico, publicitário. Pode continuar? Então, todos que nós elencamos no componente curricular de língua portuguesa são conhecimentos importantes que o aluno do quarto ano ele tenha consolidado no final do ano letivo de 2021, tá certo? Agora, em matemática, quais são as expectativas de aprendizagem que o aluno deve estar no final do ano letivo de 2021? Vamos lá, Gil. Ok. Mais uma vez aí, repetimos sobre as expectativas de aprendizagem de matemática para o quarto ano. Quando a gente coloca expectativas, realmente é aquilo que a gente espera enquanto professor dos nossos alunos. Mas sempre cuidando da situação que, de repente, esse aluno ele pode avançar mais, né, atender às nossas expectativas, ou eu posso estar verificando o que eu posso fazer para ele alcançar o básico daquilo que eu posso estar proporcionando dentro do conteúdo de matemática para o quarto ano. O primeiro item, para que esse aluno chegue ao findar deste ano de 2021, o que eu posso esperar desse aluno após o processo de ensino e aprendizagem? O primeiro item está elencado assim, que ele deve ler, escrever números naturais, bem como a questão das ordens, se dando, por exemplo, até a quinta ordem. O segundo item, dentro da matemática, que ele pode alcançar ao final deste ano, é escrever números por meio de adições, multiplicações, potência de base 10, desenvolvendo estratégias de cálculos, utilizando algoritmos convencionais e não convencionais. Ainda temos, no próximo item, qual a próxima expectativa para o aluno no estudo da matemática. Resolver e elaborar problemas que envolvam diferentes significados da multiplicação, fazendo uso de procedimentos diversos de cálculo, como cálculo mental, estimativa e arredondamentos. Ainda temos mais expectativas para o final deste ano, para o quarto ano, no próximo slide. E tem o seguinte. Pode mudar, por favor? O próximo item que nós temos aí, como expectativa do aprendizado de matemática, é identificar, reconhecer frações unitárias entre o numerador e o denominador, fazendo uso da reta numérica em relação à fração. Nós colocamos aí no slide, entre parênteses, 1/2, o meio, em relação à fração, 1/4. Então, esse aluno, pessoal, ele deve, ao final do ano, saber identificar, reconhecer as frações unitárias, sabendo o que é numerador, denominador, e fazendo uso da reta numérica em relação ao item de fração, ao conteúdo de fração. Além disso, também esse aluno pode estar confirmando, efetivando esse conhecimento ao final do ano. Como? Reconhecendo e identificando as relações de igualdades entre termos, determinando números
desconhecidos envolvendo operações. E isso se dá ao conteúdo de, por exemplo, álgebra. No próximo item, teremos identificar, reconhecer e classificar figuras espaciais e também diferenciando entre o que é uma figura plana e o que é uma figura espacial, cabendo a esse conteúdo no sentido de o estudo da geometria. O próximo item é identificar, reconhecer ângulos retos e não retos a partir de figuras. E também saber fazer uso básico, por exemplo, do quadro. Okay? Então, essas são algumas expectativas que nós elencamos para apresentar para vocês. Mais uma vez, friso aqui, você conhece a sua turma, você conhece a realidade, o contexto do seu aluno e toda a turma. Isso são sugestões de expectativas que são baseadas, na verdade, dentro da habilidade que a gente já tem como proposta para esse ano, ok? Vamos ao próximo slide, por favor. Seguindo as expectativas de aprendizagem de matemática para o quarto ano, ainda temos os itens: medir, estimar medidas de comprimento entre perímetros, massas e capacidades. Ainda temos o próximo item, daquilo que o professor deve compreender que seu aluno do quarto ano, ao final desse ano, deve estar com esse conhecimento. Identificar eventos aleatórios do cotidiano e verificar resultados prováveis. E o próximo item é analisar dados em tabelas simples e duplas, envolvendo gráficos de colunas, desenvolvendo também as suas respectivas interpretações desses gráficos e dessa tabela. Vamos ao próximo slide. No componente de história, as expectativas de aprendizagem se referem em identificar o surgimento da espécie humana no continente africano e sua expansão pelo mundo. Compreender os processos migratórios para a formação no Brasil, os grupos indígenas, a presença portuguesa e a diáspora forçada dos africanos. Pode continuar. Identificar passado, presente, as noções de permanência e as lentas transformações sociais e culturais. Relacionar circulação de pessoas e as transformações no meio natural. Perceber no mundo da tecnologia a integração de pessoas e a exclusão social e cultural. Então, como o professor Gilberto frisou, é importante sempre o olhar em cada um desses componentes curriculares no que se refere ao conhecimento, ok? Esses são conhecimentos básicos, mas isso não impede de aprofundar caso haja necessidade. Agora, na geografia, com você, Gil. Expectativas de aprendizagem de geografia do quarto ano. Mais uma vez, quero ressaltar que essas direções, orientações daquilo, encarando como expectativas de aprendizagem, você, como professor, sabe bem avaliar o processo de aprendizagem do seu aluno, né? Complementando atividades, para mais ou para menos, diante daquilo que o seu aluno ou a sua turma apresentar do seu processo de ensino-aprendizagem. Em relação, pessoal, à geografia, para o quarto ano, nós elencamos os seguintes itens. Primeiro, usar as direções cardeais na localização de elementos naturais e humanos nas paisagens. As direções sobre aquilo que em relação ao leste, oeste, norte e sul, e aí também temos aí a questão dos elementos físicos que são os naturais, né, que é tudo que a natureza pode
oferecer e mostrar para esse aluno, para nós, e também temos aí elencada a questão dos elementos humanos nas paisagens, que nada mais é que a presença do ser humano, a ação humana na natureza, aí de forma geral. O próximo item a ser alcançado ao final deste ano, para o 4º ano em relação ao componente curricular de geografia, é ler e interpretar mapas de diferentes temáticas, ok? A interpretação de mapas nas suas diversas temáticas que esse aluno deve, ao final deste ano, alcançar essa expectativa de aprendizagem, ok? Vamos ao próximo slide. Além desses itens, nós também pretendemos alcançar como expectativa desse aluno o reconhecimento dele saber reconhecer o distrito, o município, a unidade de federação e grande região, localizando seus lugares de vivência, ou seja, do seu cotidiano, daquele que ele faz parte. E o próximo item dessa expectativa para a geografia, ele tem como entender a interdependência do campo e da cidade. Ele saber fazer essa relação, ele saber diferenciar e como acontece esse processo nesses dois lugares, espaços, campo e cidade. O próximo item nós temos como compreender a dinâmica migratória da população e suas contribuições à cultura local. Ok? Vamos ao próximo slide. Nesse próximo slide agora, nós queremos fazer o agradecimento a todos vocês, em nome da Secretária de Educação de Campo Grande. Nós queremos agradecer a presença de vocês, a participação especial de vocês, e é com muito prazer que estivemos nesse pouco tempo aí, conversando, falando, passando um pouco que a gente tem como conhecimento, para que a gente consiga um ano letivo com muito sucesso e com muita transparência. Queremos agradecer a presença de todos e a todos os nossos colegas e toda a CEMED por esse momento de participação dessa live, dessa apresentação da formação que podemos oferecer aqui e oferecemos nesse ano para 2021. E também queremos lembrar que qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a perguntas, até mesmo sugestões, nós podemos passar por meio do chat com a professora Sônia, que está presente para atender cada um de vocês em relação a dúvidas, perguntas ou qualquer tipo de situações que vocês queiram saber mais em relação daquilo que tudo foi falado dentro dessa apresentação, dessa formação, a busca, vocês podem ter esse respaldo pelo chat com a professora Sônia. Eu quero agradecer de todo o coração a presença de todos vocês e eu creio que a professora Janine também quer fazer o seu agradecimento. Bom, só para antes da gente finalizar, é importante a gente deixar claro que vocês, professores, receberão na escola 2 materiais. Um caderno de atividades diagnósticas e um outro caderno que nós estamos chamando de caderno base, ok? Caso não tenha ficado claro o que significa o caderno de atividade diagnóstica e o que significa o caderno base, ok? Então, vocês receberão 2 materiais nesse primeiro momento para ser usado. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Estamos à disposição para qualquer dúvida. A Sônia, neste momento, no chat, mas também vocês podem estar entrando em contato com nós lá na secretaria. Muito obrigada pela presença de vocês e um grande abraço. Foi um prazer e até mais.